Nesse vídeo vou te contar como está o campeão europeu PSG pós-Mundial de Clubes e até chegar na decisão da Copa Intercontinental contra o Flamengo. Piorou? Tá a mesma coisa? Por que não está em primeiro no Campeonato Francês? Vou te contar tudo isso nesse vídeo, então já peço o seu like. Você está no canal do Miguel Fortunato, canal de futebol internacional, e hoje a gente deixa de lado um pouquinho o tema de Copa do Mundo, apesar da gente falar de vários jogadores que vão estar na próxima Copa do Mundo, né? E vamos falar um pouquinho do PSG. Esse vídeo, claro, tem um viés muito grande na final da Copa Intercontinental, que vai acontecer daqui a 2 dias, lá no Catar, entre PSG e Flamengo. Torcedor do Flamengo, fã de futebol, quer muito entender como é que vai ser esse jogo, mas também é um relato sobre o PSG pós essa temporada maravilhosa, encantada que eles tiveram, entender como é que está o time do Luiz Henrique, né? Então, vale a pena ouvir mesmo se você encontrar esse vídeo depois da final. Então vamos lá. O PSG foi campeão da Champions, uma segunda parte de temporada espetacular, né? E aí o time venceu a Inter na final de goleada, depois teve uma Copa do Mundo de Clubes ali com oscilações, aquela derrota para o Botafogo na primeira fase, a goleada contra o Atlético de Madrid, depois teve um mata-mata maravilhoso, onde brilhou até a semifinal, goleando o Real Madrid, ganhando com a autoridade do Bayern de Munique, mas aí na final foi superado pelo Chelsea por 3-0, né? Daí para cá, vamos aos números, né? O PSG teve apenas 30 dias de intervalo da final do Mundial de Clubes para o primeiro jogo na temporada, que foi o jogo contra o Tottenham pela Supercopa da Europa. E aqui 30 dias, eu não estou falando 30 dias de férias, não. É 30 dias de intervalo. Foi exatamente do dia 13 de julho ao dia 13 de agosto. Então, o PSG tirou ali seus 20 dias de férias e teve apenas 10 dias, né? Então, é muito pouco para você preparar o seu time para uma temporada seguinte, depois de uma temporada que foi mais longa do que o normal. Então, o descanso foi muito escasso para o PSG, também para o Chelsea, né? Para o Real Madrid também, para os times que chegaram longe na Copa do Mundo de clubes, e pensando que a gente vai emendar com temporada de Copa do Mundo ainda, né? O time está em segundo lugar na Ligue 1, tem 2 derrotas na competição, uma para o Mônaco e uma para o Olympique de Marseille, as 2 fora de casa, e está 1 ponto atrás do Lens, que é o líder. Está em terceiro lugar na Champions, uma campanha boa na Champions, né? O Arsenal disparou, mas ali dos outros times ele tem 13 pontos, está embalado, só tem uma derrota que foi para o Bayern em casa. Essas são as 3 derrotas do PSG na temporada. O time ganhou a Supercopa da Europa contra o Tottenham, estava perdendo de 2-0, foi buscar o empate. Então, ao todo, são 23 jogos na temporada 25-26, né, do dia 13 de agosto até aqui, 15 vitórias, 5 empates, contando a vitória nos pênaltis contra o Tottenham na final, 3 derrotas, 56 gols marcados. É muito gol, né, gente? 56 gols em 23 partidas, 24 gols sofridos, e a posse de bola eu coloquei aqui entre 66% e 69%, porque na Ligue 1 a posse de bola é de 69% em média, e no campeonato e na Champions League é de 66%, até porque na Champions League tem adversários mais pesados que buscam esse protagonismo, competem por essa posse de bola, como por exemplo o Barcelona e o Bayern de Munique. Mas 66%, 69% não é tanto assim, né? E eu vou explicar daqui mais para frente que o PSG ele está um pouco diferente nessa questão de amassar o adversário. Mas vamos seguir aqui com os números. Nos principais jogos, né, os jogos chaves da temporada, perdeu do Bayern de 2-1 em casa, o jogo que o time estava sendo amassado pelo Bayern de Munique, e aí depois da expulsão do Luiz Dias a coisa mudou um pouco, o PSG melhorou muito no jogo, ganhou de virada do Barcelona no Camp Nou. O jogo que o Barcelona começou muito melhor, e aí o PSG, durante o jogo, ele conseguiu reverter o domínio e terminou o jogo melhor. Perdeu do Mônaco e do Marseille fora de casa, e
as grandes vitórias, as grandes goleadas foram contra o Bayer Leverkusen por 7-2 na Champions e contra a Atalanta em casa 4-0, duas goleadas sobre dois times fortes. O que a gente pode falar desse PSG? Né? É um time que segue forte, mas sofreu demais com lesões na temporada. Então a gente teve lesões do Hakimi, que não vai jogar a final contra o Flamengo, do Dembélé até que está se recuperando de uma gripe, deve ir para esse jogo, Nuno Mendes, que está voltando agora, Desiré Doué ficou fora alguns jogos, Marquinhos, João Neves ficou fora algumas partidas, Kvaratskhelia também teve lesão, e o Barcola. Eu acho que essas várias lesões ao longo desses 4 meses, eu acho que se devem muito à questão do período curtíssimo de preparação. Né? O Chelsea também sofreu com lesões, né? O Cole Palmer voltou agora, voltou no último sábado. Né? Então, assim, um tempo tão escasso de preparação, o corpo não descansou e a pré-temporada, que é onde você faz ali os primeiros trabalhos para o seu corpo voltar à forma, também foi muito curta. Claro, no futebol brasileiro tem muito disso também, mas é ruim, né? É ruim para a performance do time. E aí o preço que se paga é dessas lesões. Então o PSG ele jogou pouquíssimos jogos com a sua formação ideal. A maioria dos jogos o Luiz Henrique tinha que fazer pelo menos 3 alterações aí do time que ele considera ideal. Por outro lado, eu vejo um PSG que, com essa obrigação de ter que colocar jogadores reservas mais vezes como titular, eu vejo um PSG que está criando mais casca entre esses meninos, né? Você vê o Mbaye entrando, jogando com mais personalidade. O Mayulu é praticamente um titular, ele foi titular em muitos jogos, né? Porque sempre faltava alguma opção no ataque. O Lee já vinha ganhando muitas chances na temporada passada, um jogador que está aí se habituando muito bem. O Zaire Emery, agora que está jogando na posição do Hakimi. Então, eu acho que o PSG ele vai ganhando um banco mais confiável, mais experimentado, até porque muitos desses jogadores são muito novos, né? Tem 17, 18, 19 anos. Então, assim, o PSG está ganhando essa profundidade maior de elenco, porque os caras estão jogando mais e jogando mais jogos difíceis, né? Pô, o Zabarni tá jogando muito bem na defesa, então se tornou uma opção muito confiável ali quando o Marquinhos e Pátio não jogam. Falando um pouco do estilo de jogo, eu acho que uma novidade tática é que o Kvaratskhelia tá caindo muito por dentro, né? Você já sabe, né? Você que acompanhou já jogos do PSG, né? Seja na Champions, na Copa do Mundo de Clubes, sabe que o PSG é aquele time que tem um lateral que vira uma arma no ataque, porque ele se movimenta muito, cai por dentro, que é o Hakimi. O Nuno Mendes, que é um cara que fica um pouco mais, mas quando ele sobe, ele também leva muito perigo, cai muito por dentro, é aquela coisa do lateral cair para dentro e tirar a previsibilidade do jeito que o time joga. Tem um meio campo com 3 jogadores que circulam muito, né? O Fabian Ruiz é aquele cara que volta, faz ali a saída de 3 na defesa, quando você vê ele já está no ataque finalizando. O Vitinha circula demais, apesar dele ser o cérebro do meio campo, ele circula, muitas vezes ele cai ali para finalizar, e o João Neves está virando uma arma muito ofensiva, ele fez muitos gols nessa temporada, né? Então, é um time que está criando essas novas armas, circula muito, o ataque, os jogadores se movimentam, e eu acho que essa novidade do Kvaratskhelia está caindo muito por dentro, muitas vezes ele chega por dentro, isso deixa o time mais imprevisível ainda, né? Porque ele era aquele cara que ficava ali na ponta e tentava fazer aquele corte para finalizar de pé direito, né? Tá jogando muitos jogos pelo lado direito também e tá evoluindo para essa faixa, né? Se a gente for pegar os números dos jogadores do PSG nessa temporada, a gente percebe o equilíbrio, né? O artilheiro do time na temporada é o Gonçalo Ramos, centroavante reserva, com 7 gols. O João Neves tem 6 gols. O Barcola e o Kvaratskhelia
tem 5 gols. Nas assistências já perde esse equilíbrio. O Vitinha é o líder de assistências com 8 e o Kvaratskhelia tem 5, Nuno Mendes tem 4, né? E os líderes de desarme, os caras que mais roubam bola do PSG na temporada, são o Zaïre-Emery, o Mayulu e o João Neves. Então, é um time realmente com muitas peças. E um detalhe que eu acho muito legal a gente entender é que é um time que cada vez mais está ficando vertical. O PSG da temporada passada, ele gostava de pressionar e ainda gosta. O PSG gosta muito de pressionar, roubar a bola no ataque e já criar a jogada, né? Mas era um time que te amassava muito, muito naquela coisa do Manchester City, né, do Guardiola, da Espanha, aquela coisa de te empurrar para trás, te amassar e ficar com a posse. Rouba a bola ali, fica com a posse e tenta fazer o gol. Esse PSG está atraindo um pouco mais. Esse PSG dessa temporada agora está atraindo um pouco mais. Cara, na maioria dos jogos você vê o PSG roubando a bola na defesa e saindo na verticalidade, até porque tem muito jogador rápido, né? Para esse contra-ataque, tem muito jogador que lança bem, profundidade dos lados, jogador que troca de posição. Então é um time que é forte te atacando e é forte te contra-atacando, apesar de apresentar algumas falhas defensivas na temporada. Mas assim, segue forte. Eu atribuo, aí sou eu, aí você pode responder no comentário se você concorda comigo. Eu atribuo essa fase do PSG um pouco claudicante, especialmente no campeonato francês, essas derrotas inesperadas, a essa quantidade de lesões que não permite você escalar seu time ideal. Então você está sempre tendo que buscar uma solução. Para mim é o principal problema, mas o time segue sendo muito bom. Vamos falar então do jogo contra o Flamengo. Ó, tá aqui os relacionados, segundo o L'Equipe. O único desfalque é o Hakimi, né? O lateral direito que realmente está lesionado, não se recuperou. O Zaïre-Emery vai estar fazendo essa função, né? Então o Chevalier é o goleiro, ele que vai jogar com certeza. Ele se recuperou, apesar do Safonov, o goleiro russo, ter jogado lá o último jogo. Aí os zagueiros que vão, né? O Beraldo, Marquinhos, o Zabarni, o Lucas Hernandes, o Nuno Mendes, que voltou de lesão recentemente, e o equatoriano, o Pátio. Os meias, né? O Zaïre-Emery, que está jogando de lateral, Vitinha, João Neves, o Fábio Ruiz, o Mayulu e o Lee Kang-in. E os atacantes, o Intanju, que o jogador francês de 18 anos, que fez seu primeiro gol pelo PSG no sábado contra o Metz, o Mbaye, jogador da seleção de Senegal, que está convocado para a Copa Africana de Nações, mas vai fazer esse jogo antes de se juntar aos companheiros lá no Marrocos, o Bacola, Gonçalo Ramos, Dembélé, que se recuperou de gripe e viajou para o Catar, o Desiré Doué e o Kvaratskhelia, né? O Marquinhos também estava lesionado, mas deve ir para o jogo. E aqui a gente pega então a escalação do PSG, deve ser mais ou menos isso aqui, tá? Com exceção do centroavante, que deve ser o Dembélé ou o Desiré Doué, né? Dependendo da condição do Dembélé, se o Dembélé tiver condição, vai ser ele. Então o time deve ser isso aqui, ó: Chevalier no gol, o Zaïre-Emery de lateral, e aqui tem um detalhe tático importante. O Zaïre-Emery é um lateral, como ele é um meia de origem, é um cara que avança muito também, ataca muito na profundidade. Mas diferente do Hakimi, que era um cara que era um canivete suíço, né? Ele podia atacar de qualquer lado, ele vinha, ele entrava na área para finalizar. O Zaïre-Emery é mais preso do lado direito. Então tem essa mudança tática. Aí a zaga Marquinhos e Pátio, se o Marquinhos não tiver 100%, joga o Zabarni e o Nuno Mendes na lateral. O meio-campo é esse trio espetacular, né? Vitinho, Fábio Ruiz e João Neves. E na frente o Kvaratskhelia, que está jogando muito pela direita, como eu disse, né? Com essa variação. O Barcola, pode ser também o Desiré Doué, se o Luiz Henrique entender assim. E o Dembélé ou Doué ali no comando de ataque. Então assim deve jogar o PSG nessa final. Em relação ao jogo, eu acho que o PSG é favorito contra o Flamengo, apesar de eu não achar uma barbada, acho que vai ter jogo, né? O Flamengo vive uma grande temporada e tem muito jogador experiente, né? O Danilo, o Alexandro, o Jorginho, Samuel Lino, muito cara experimentado de Europa, então acho que o Flamengo tem um ótimo time, um
dos melhores times do futebol brasileiro no século, sem dúvida. Tá cansado em final de temporada, né? Mas como o PSG teve um período tão curto, acho que está tudo a mesma coisa. Ninguém tem mais férias em nenhum lugar do mundo, né? Mas eu acho que o PSG tem um time melhor, joga numa rotação mais alta de intensidade. Não sei se o Flamengo vai conseguir acompanhar, resistir à pressão, pressionar, né? Não sei até quanto vai conseguir aguentar isso, por isso que eu acho que o PSG é favorito. E tem a questão do clima, né? Diferente daquele Mundial nos Estados Unidos no meio do ano, que a gente tinha um clima muito hostil, né, para quem estava em fim de temporada e tal, aquela coisa de 35 graus, né, Miami, aquela coisa, né, como foi, por exemplo, Bayern e Flamengo. Aqui a gente tem um clima a previsão é de 18 graus à noite para o Rayyan, no Catar, então assim, é um clima muito ameno para se jogar futebol. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai jogar, pode ter seus momentos no jogo, mas claro, o PSG é o favorito. E você, qual a sua opinião? Você acha que o Flamengo ganha, que o PSG ganha? Como é que você acha que vai ser esse jogo? O que você acha do PSG? Você acha que ele é um dos favoritos à Champions novamente, que ele vai disparar no Campeonato Francês, que vai ter briga? Você acha que o Luiz Henrique segue bem no PSG? Quero saber a sua opinião sobre o campeão europeu, sobre o que você achou dos números, dos dados deste vídeo. Um grande abraço, não esqueça de deixar seu comentário e seu like. Te vejo no próximo vídeo.